O meritíssimo diz: tem razão. Eles têm que ser condenados. Você é Deus. Aí ele, naquele julgamento, ele diz: meritíssimo, por amor a eles, eu não vou usar o sentimento de ser Deus. Eu vou me aniquilar. Eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou descer, vou me tornar um deles e vou aceitar o processo. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo diz que Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. Por amor a nós, ele aceitou a humilhação do filho. Eu acho lindo a rolar do processo, porque até aqui João chorava muito. E você sabe, se eu perguntar qual era o motivo que João chorava, porque nenhum advogado quis nos defender. Se você olhar o processo desde a entrada da insensibilidade, homens importantes na filosofia, na monarquia, não venceram a morte. Quando você vai para a Bíblia, o processo rola por anos, e o Supremo protelando, e a morte vencendo. Porque a Bíblia diz que o pecado veio pelo homem, Adão, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Adão gerou 7, mas a morte e o pecado venceu 7, tornando-los insensíveis. 7 gera Enos. Enos volta a provocar culto, mas a morte venceu porque o pecado foi mais forte. Enos gera Cainã. Cainã é a Malaléu. Malaléu é Jared. E Jared gera Enoque. Enoque disse: eu não vou me contaminar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus gostou e disse: eu vou dar exemplo à geração futura, que quem anda comigo, a morte não toca nele. Eu vou te tirar daí sem ver a morte. Sensibilidade. Mas Enoque gerou Metusalém, e a morte e o pecado venceu. Metusalém gerou a Lameque, a morte venceu. Lameque gerou a Noé, Noé sem Caim, Jafé, e o pecado venceu. Aí depois do dilúvio, a morte vai vencer. A Bíblia diz que Sem é a bola da vez, e Sem entra no processo, mas não vence o pecado nem a morte. Mas Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, e Elá gera Éber, Éber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus disse: esse agora é meu amigo, vai conseguir. Mas o pecado e a morte vence a Abraão. Mas ele gerou Isaac, Isaac o pecado e a morte vence, mas ele deixa Jacó no processo. Jacó, o pecado e a morte vence, mas ele deixa 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. E a morte e o pecado vai vencendo. Aí Deus pega Judá, Judá gera Perez, e a morte vence. Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração, ele vai vencer. Mas a morte e o pecado vence Davi. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão. Deus não desiste do processo. Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais gera Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, Josia Jeconia, e vai o cativeiro. Depois do cativeiro vem Mateus falando do processo. Ele diz: depois da deportação babilônica, Salatiel gerou as
Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde, Eliaquim. Eliaquim, Azor. E Azor, Zadok. Zadok gera Aquim. Aquim gera Eliúde. Eliúde, Eliasar. Eliasar gera Matã. E a morte vencendo. Matã vence, gera Jacó. E Jacó gera José, que foi marido de Maria. E no tempo de Maria, disse Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Agora ele vem, agora ele vem. Jesus, ele desce. Jesus, o advogado, agora ele vem. Se humilhou, deixou suas prerrogativas, pois a insensibilidade pelos testemunhos das 7 testemunhas afastaram todos de Deus. 30%, 90% da sua vida se prepara para o processo. 10%, 3 anos ele debruça no processo. Quando ele aceita e debruça no processo, a primeira testemunha que vem é a fome, que conseguiu enganar Eva e Adão. Pelo Espírito ele vai para o deserto, 40 dias e noites, sem comer e sem beber. O promotor de acusação chega. E diz: tu não estás com fome? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome sai, a perseguição vem, e Lúcifer leva ele ao mais alta altura do templo e mostra a ele toda a glória dos reinos da terra. E diz: se tu me adorares, Adão me vendeu tudo isso, tudo é meu. Se tu me adorares, eu entrego tudo a ti. Proposta irrecusável. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. O perigo vem e não consegue dominá-lo. E que homem é este? O perigo sai e vem a angústia. A angústia diz: eu já fiz todos desistir e afastei. E agora eu disse que a angústia pega de dentro para fora. E é a primeira vez que ele pede ajuda em oração. Vamos orar comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. A angústia disse: eu vou separá-lo de Deus. Eruditos dizem que o sual e a Bíblia transformou-se em gota de sangue. E ele só tinha um assunto na oração: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não era medo da cruz, segundo alguns eruditos, era o medo da separação do Pai. Porque desde a eternidade nunca houve separação entre eles. E agora o nosso processo poderia afastá-lo de Deus. 3 horas de oração, a mesma voz, e Deus não responde. Aí a angústia diz: venci. Mas antes de terminar, ele grita nos segundos finais: não faço o que eu quero, Pai, mas a tua vontade prevaleça. Eu não vou desistir. A angústia sai e vem a nudez. Eu fiz algum curso em Jerusalém, e os nativos dizem que a nudez foi absoluta, o opróbrio, o ápice da vergonha. Ele ficou nu. O que Paulo chama de opróbrio. Ele suportou o opróbrio. A nudez não fez ele desistir. Aí vem a tribulação.
A tribulação no original é de cascar o grão. 39 chicotadas dilacerando o seu corpo. Era para ele desistir. Me permita os jurídicos, os advogados. Eu quero acreditar que quando um advogado pega um processo de um cliente, analisa e não vê brecha pelo tamanho do crime, de nem diminuir a pena dele, ele devolve o processo e não aceita o seu honorário. Então a tribulação mostra a ele que não tem nem como diminuir a pena. Era melhor devolver o processo. Mas Isaías diz que em vez de devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. E pela continuidade do processo, a gente se ia ser sarado ou não, ele se torna cúmplice dos nossos erros. Ele assume o nosso processo. Quando ele assume, aí vem a cruz. Meio-dia, ele está pendurado, esperando a espada, a última testemunha. Meio-dia o sol escurece, porque os nossos processos estão sobre ele. O nosso processo pecaminoso, o Pai se afasta e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Diga para quem está ao seu lado: foi o teu processo, foi a tua culpa. 3h da tarde a espada vem, olha para ele e vê o nosso pecado. E como ele está coberto dos nossos pecados, dos nossos processos, a espada vem e o mata. Na ciência tem uma matéria que mostra isso, e eu gosto de falar, chamada autólise. Ela mostra o poder da morte sobre nós, por conta do pecado. Porque o poder da morte é o pecado. O salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Se eu morrer aqui agora, nem todas as células morrem no meu sangue. Aí a morte vem com a decomposição. A decomposição rastreia eu do pé à cabeça, vê engano, vê mentira, vê pecado. Ela entra. Entra para quê? Para esfriar o sangue e matar as últimas células. Ela tem até 12 horas para me esfriar e me tornar pálido. Com 13 horas eu já estou frio e pálido. Ela sai, entra a putrefação. Já que não tem células mortas, vivas por causa do pecado, a putrefação entra, mata todo, destrói tudo de dentro por mim. Ela tem até 24 horas para me apodrecer. Com 24 horas eu estou podre. Ela sai e vem a colonização. Fui sepultado. A colonização, os insetos se apropriam do meu cadáver, vão se alimentar da minha carne e vai me destruir. Meio-dia Jesus morre. 3h da tarde, 6 horas ele está sepultado. 3 horas depois, aí a morte diz: venci mais um. Aí desce no túmulo. Quando desce no túmulo, já 3 horas, o sangue estava quente, a pele estava aquecida, não estava pálida. Mas ela diz: a decomposição tem 12 horas, que é o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, ela entra no túmulo. Quando ela entra, o sangue estava aquecido e a pele dele estava rosada, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. O processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado santo, vencedor e glorioso. Ela chama decomposição. Decomposição. Nunca aconteceu isso. Esse é diferente. A decomposição fora do túmulo grita. Se você ler
1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, você vai ver o grito da decomposição dizendo: eu rastreei ele, mas não vi na boca dele engano, e não encontrei nele mentira, e nem encontrei nele pecado. Ele é santo, eu não posso entrar. Ele é diferente, eu não posso entrar. Segundo dia, a putrefação não vem. Ela olha, não tem mosca, não tem mosquito, não tem inseto. Terceiro dia, já era para estar fedendo, já era para estar cheio de inseto. Ela entra, está rosado, está o sangue quente. Aí ela grita pelo pecado: pecado, o que é que houve? Desde a queda promovemos a insensibilidade e não deixamos ninguém ser sensível ao Espírito Santo. Ele é diferente, o que é que houve? Aí o pecado grita de bem longe. Hebreus 4:15 diz: ele é diferente, ele é um sacerdote que compadece das fraquezas, porque assim como eu fiz com tudo, fiz com ele. Eu o tentei em tudo, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Quando o pecado se rende, já tinha acontecido 4 fenômenos. O véu se rasgou. Agora não vai ter mais restrição. A terra tremeu, as pedras racharam, os sepulcros se abriram. Aí agora Maria Madalena vai com um bálsamo colocar no resto mortais. Quando chega lá, vê o túmulo vazio, se desespera, corre, chama os discípulos. Quando eles olham, só está o lençol. Aí agora Maria Madalena sai para fora e começa a chorar. Chega 2 anos e diz: mulheres, por que estão chorando? Porque roubaram o corpo do nosso Senhor. Quando ela se vira, ela vê um homem, pensa que é o jardineiro. Aonde o levaste? Foi tu que roubaste. Maria, sou eu, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ei, pentecostal, ei, sensível, balança esse sensível que está do teu lado aí, sacode ele e diga: levante a cabeça. Ninguém agora proíbe mais a gente de adorar. Ele está vivo, diga: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Concluindo, tenho 5 minutos. Olha que coisa linda. Por isso que tem o Salmo 24. Davi era guerreiro. Na antiguidade, quando um guerreiro forte vencia o mais fraco, ele descia, tomava a coroa do perdedor, o poder, tomava os despojos, e o mensageiro já pegava a montaria e corria para a cidade do rei vencedor, gritando: alargue os portões, levante os portões, porque por mais alto e largo que fosse, não cabia a glória de um rei vencedor. Aí a Bíblia diz que ele venceu. Ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do inferno, prega as almas, toma os despojos e diz: agora quem está em mim não vem mais para cá. O caminho agora é para cima. É agora, o Éden vai ser reaberto de uma vez por todas. Terceiro dia, ressuscitou. Reúna a igreja
estimula e vai voltar para o Pai. O processo termina. Aí o juiz retoma o julgamento, excelentíssimos. Quem chega? 7 testemunhas que conseguiram afastar de Deus, separar todos até aqui. Nós, até então insensíveis, réus, acusação, não vem, vazio, não tem mais o que alegar. Mas para o bom andamento, e Deus ter o direito jurídico sobre nós, Ele vai ouvir as testemunhas. Agora, tribulação, qual é o seu testemunho? Inocente, meritíssimo. Perseguição, inocente. Perigo, inocente, meritíssimo. Fome, inocente. Já era a maioria. Nudez, inocente. Espada, inocente. E João chorava. Aí a Bíblia diz que um anjo, quando ouviu 7 testemunhos de inocência, ele sai correndo no céu, gritando, estrondando o céu, dizendo: João, João, para de chorar, João, para de chorar. E o mensageiro já tinha chegando: levantai portais da eternidade, alaigai portais da eternidade, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, ele vai entrar. Aí João diz, quando olha, aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele é digno de tomar o livro, de desatar o selo e de o ler. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele comprou para Deus povo, língua, tribo, raça e nação, e os fez adoradores, sacerdotes. Não tem mais véu, agora vai ter adoração eterna, vai ter adoração. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Comprados e sensíveis.